tendo a certeza que ali tu estás e que hoje farás maravilhas em minha vida, se eu me santificar e entender os teus caminhos, me fará prosperar. Eu virei a tua voz. O som nasci, trazendo a certeza que ali tu estás e que hoje farás maravilhas em minha vida, se eu me santificar e entender os teus caminhos, me fará prosperar. E eu virei a tua voz. E tempestades virão, conflitos virão, seguirei junto contigo. E se eu desanimar e triste ficar, seguirei junto contigo, pois eu sei que tens o melhor para mim, pois eu sei que tens o melhor para mim. E tempestades virão, conflitos virão, seguirei junto contigo. E se eu desanimar e triste ficar, seguirei junto contigo. E tempestades virão, conflitos virão, seguirei junto contigo. Se eu desanimar e triste ficar, seguirei junto contigo, pois eu sei que tens o melhor para mim, pois eu sei que tens o melhor para mim, Senhor. Olá, querido, olá, querida, que bênção estar com vocês em mais um One Pocket, nesse momento que a gente pode refletir um pouquinho na palavra do Senhor e entender verdades dele para as nossas vidas, entender verdades das Escrituras para a nossa realidade. Que nós possamos ser abençoados nesse momento com a sabedoria do alto para entender a palavra dele para as nossas vidas. E eu tenho certeza que, não sei se você já passou por isso, mas você já viu, pelo menos no noticiário, uma tempestade, né? Tormenta, um furacão, uma dificuldade grande. E se você já esteve no meio de uma tempestade, se você já, ou pelo menos observou, né? Se foi testemunha ocular em estar vendo acontecer uma tempestade, eu tenho certeza que você sabe o que é medo. Tenho certeza que você sabe a dificuldade que é aquilo, né? A experiência de tudo aquilo. E a palavra do Senhor é muito especial porque ela nos abençoa e ela vai nos trazer inúmeras mensagens acerca de momentos em que estamos passando adversidades e como devemos tratar as coisas durante esse tempo. E eu queria ler um trecho com você em Isaías, que não é uma tempestade física, não está chovendo, não está caindo trovoada, não está ventando muito, mas a gente vai ver ali que está acontecendo um mover todo nas nações em volta de Israel. Antes e depois do trecho que nós vamos ler, nós vamos ver a profecia de Isaías contra Israel e contra as nações vizinhas, dizendo, olha, tem juízo do Senhor aqui, tem julgamento do Senhor sobre vocês, porque vocês não foram fiéis a Deus. Então,
há um momento de bonança, há um momento de paz no meio da tempestade, que é o que a gente vai estudar hoje em Isaías 26, 3 e 4. E nós vamos ler o seguinte: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente Ele, é a rocha eterna. Engraçado que quando a gente pensa em tempestade, a gente vai sempre lembrar dos exemplos de Jesus, né? Quando ele está enfrentando algum tipo de tempestade, como por exemplo a gente pode ver quando ele está dormindo no fundo do barco, né? E os discípulos vão acordá-lo e dizer, ó, não te importa, né, o que aconteça conosco aqui, e Jesus vai simplesmente mandar, né, com autoridade o mar parar e a tempestade se acalma. E eles vão ficar surpresos com isso. Ou então quando eles estão no meio da tempestade e Jesus vem vindo, atravessando o mar, caminhando na direção deles, e Pedro vai dizer, olha, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas também. Né? E ele vai começar muito bem, mas de repente ele começa a ter medo e começa a desandar a coisa, começa a se afogar, começa a afundar. E é interessante ver que em todas as passagens nós podemos ver a ação poderosa de Deus, a ação poderosa de Jesus nesses dois exemplos, mas nesse caso aqui em Isaías nós vamos ver a ação poderosa do Senhor protegendo aquele que confia de fato, aquele que vive entendendo os propósitos do Senhor ou buscando entender os propósitos do Senhor. E a primeira coisa que a gente pode perceber numa tempestade é que a gente não pode impedir ela de acontecer. Elas vão surgir sobre as nossas vidas, né? Essas tormentas, esses momentos de dificuldade. Mas a gente pode escolher onde nós vamos estar e com quem nós vamos estar. Teve uma vez que a gente estava na praia, eu, minha esposa, mais alguns amigos, e a gente viu a tempestade se formando, era uma sexta-feira, estava chegando o fim de semana, a gente não esperava por aquilo, falamos, vamos ficar dentro do apartamento, vamos ficar olhando o que vai acontecer. E de fato, se formou uma tempestade muito forte, muito pesada, as palmeiras chacoalhavam, a gente via que, poxa, realmente era perigoso estar no mar, no meio daquela situação. E na manhã seguinte a gente foi caminhar, fez sol, né, abriu o tempo, a gente foi caminhar na praia e descobrimos que havia sido reconhecido lá um corpo, havia encontrado alguém que estava no meio da tempestade e que foi retirado do mar. Depois nós fomos pesquisar o que havia acontecido com essa pessoa e vimos o depoimento de um amigo dele, ele era um caiaquista, né? Os dois eram caiaquistas, ele havia acabado de comprar um caiaque novo e ele queria colocar no mar esse caiaque. E aí ele foi, o amigo falou, ó, não vamos entrar, o mar está muito pesado, não vamos conseguir chegar no lugar que a gente precisa antes da tempestade cair. Ele falou, não, eu vou atravessar, se você não quiser, eu quero botar meu caiaque no mar e eu quero entrar na água. E o fim trágico foi que, de fato, ele não conseguiu suportar a tempestade, não conseguiu controlar o que estava acontecendo. Mas ele podia ter controlado onde ele estava e com quem ele estava. Ele podia estar com os pés firmados, ele podia estar no local seguro, mas escolheu não estar. Sabe, gente, a gente pode entender que a paz do Senhor, ela está disponível para nós em todos os momentos. Nesse texto de Isaías, ele vai falar perfeita paz, e no original, no hebraico, ele vai usar paz, vírgula, paz, dizendo, olha, essa paz em cima de paz aqui, essa paz que é tão perfeita, que é tão profunda, ela está disponível para todos aqueles que têm um propósito firme na presença de Deus, todos aqueles que esperam e que entendem que a vontade de Deus é melhor para as suas vidas. Você tem conseguido entender isso na sua vida hoje? Você tem conseguido ter paz, entendendo que tudo o que está acontecendo, as dificuldades, as adversidades, aquela situação de desemprego, de falta de saúde, de alguém que está passando uma dificuldade na sua família, você consegue entender nesse momento que Deus está do seu lado? Porque a tendência, muitas vezes, é fazer como Pedro, é olhar a tempestade em volta e dizer, não vai dar, não vou conseguir atravessar, sendo que Jesus está ali à frente, Jesus está próximo. E ele não foi capaz de olhar no olho de Jesus e só quando ele estava afundando, que ele pôde alcançar a mão de Jesus e pôde ser salvo daquela situação. Mas ele não precisava ter passado por aquilo se ele tivesse confiado, se ele tivesse de fato entendido que o Senhor estava cuidando de todas as situações. A gente pode ver que Deus ministra essa paz na nossa vida na medida da nossa confiança nele. Tem situações que são difíceis na nossa vida, mas ter o propósito, né, de mente ali, propósito de vida, objetivo centrado no Senhor é fundamental. A palavra utilizada no hebraico aqui para propósito, yatzer, significa inventar, dar forma, criar, está ligada, né, à lama, ligada àquele processo de dar forma ao homem e soprar, né, o vento do Espírito, soprar a vida dentro
desse corpo, desse corpo de barro, de argila. E o entendimento aqui é que esse propósito, dar propósito para alguma coisa, é entender que nós somos feitos de barro, nós estamos nas mãos do oleiro e de fato nós não podemos entender muitas vezes o que estamos passando, mas essas situações servem para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida e para nos levar para mais perto dele. A palavra vai dizer lá em Mateus 7, 24 e 25, o próprio Jesus vai proferir isso. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, pois tinha os seus alicerces firmados na rocha. Quando nós entendemos que nós devemos estar focados na palavra do Senhor, nosso alicerce é profundo, está focado na rocha verdadeira que é Jesus. E eu te convido a repensar, a refletir e a se colocar na presença do Senhor nesse momento, entendendo que Ele é o dono de todas as situações e que talvez você não esteja vendo o outro lado da tempestade, não esteja vendo o sol que brilha acima dessas nuvens negras, mas pode ter certeza de que Ele está lá, que o Senhor está ao seu lado e que Ele está te dando força, está entendendo o momento que você está passando, Ele tem compaixão daqueles que o buscam. E olha que interessante essa palavra aqui que a gente encontrou, né, o Yatzer, sendo utilizada em outras passagens bíblicas. Nós vamos ver essa palavra usada, né, como propósito em outros locais. E está lá em Salmo 103, uma passagem muito bonita, poética. Contempla comigo aqui a beleza dessa passagem para as nossas vidas. O Senhor vai usar, aliás, o autor vai usar a mesma palavra, Yatzer, para dizer o seguinte: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. O Senhor que nos formou, que nos deu vida, que nos moldou e que continua nos moldando à medida que nós caminhamos na presença dEle, Ele vai olhar para as nossas vidas e vai lembrar que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós somos pequenos e por isso Ele vai se compadecer se nós confiarmos nele, se nós tivermos certeza que Ele é prioridade nas nossas vidas. Olha, por ter te formado, o Senhor sabe do momento que você está passando e sabe o quão frágil você é. Sabe que você precisa depender dele para ter forças nesse momento, para conseguir atravessar essa situação tão difícil às vezes que você pode estar enfrentando. Ele conhece as suas dores e você pode alcançar a verdadeira, a perfeita paz. Então, quando você entrar na presença do Senhor em oração, lembre o quão pequeno e quão frágil você é. Se humilhe na presença de Deus. Ele que é todo-poderoso, Ele que é soberano, Ele que olha para você e te conhece desde a criação, desde antes de você nascer, desde antes de você ter se formado, ter sido formado no ventre da sua mãe. Ele pode olhar essas situações todas que você está passando e dizer: olha, eu sei de onde você veio e eu sei para onde eu quero que você vá. Confie em mim. É isso que Deus espera de cada um de nós. E por fim, entendendo tudo isso, entendendo a paz verdadeira que nós podemos ter na presença do Senhor, Ele nos convida também a ser instrumentos dessa paz, a levá-la adiante e abençoar outras pessoas através desse mesmo sentimento. A gente pode ler isso lá nas palavras de Paulo, em Colossenses 3, 15 a 17. Olha o que Paulo vai dizer: que a paz de Cristo seja o juiz dos vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam gratos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa instrução do apóstolo Paulo mostra o sentimento que deve habitar em nós. Se nós confiamos de fato em Jesus, nós confiamos de fato na paz de Deus, confiamos que o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas, está derramando sobre nós e está fazendo surgir o fruto do Espírito, que é a paciência, a mansidão, o domínio próprio, benignidade, todas as coisas que a gente consegue ver lá em Gálatas 5:22, nós podemos entender que o próximo passo, então, é ser instrumentos dessa paz na vida das pessoas ao nosso redor. E eu quero te convidar hoje a pedir ao Senhor que te ajude a, de fato, ministrar sobre as vidas que estão ao seu redor. As pessoas que você conhece dentro de casa, no seu trabalho, às vezes na faculdade, em momentos que você olha e pode fazer a diferença através das suas atitudes, como a gente vai ver em 1 Pedro 3,
o apóstolo Pedro falando, olha, você faça diferença através da maneira que você anda, da maneira que você age, para que as pessoas sejam ganhas até, talvez, através apenas das suas atitudes e não de palavras, porque vão concordar que você tem um comportamento íntegro de quem vive uma vida segundo a vontade de Deus. Que você possa ser encorajado diariamente a viver de acordo com a paz do Senhor que pode habitar no seu coração, se assim você quiser. Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos no próximo One Pocket. Até lá. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, ele vem, já é quase hora. Estou queimando, óleo protegido, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora e eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na saúde, na tristeza, na saúde ou na doença, ou no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei.